Olá, tenista do projeto CBC Experian, formação de atletas. Bem-vindos à nossa aula online 6. Nosso assunto de hoje é análise tática e números do jogo, onde a gente espera estimulá-los a analisar o jogo de uma forma mais profunda. Todos os jogos de Masters 1000 que vocês assistem na TV tem no final de cada set um quadro ali que mostra todos os números do jogo e por ali fica muito fácil entender por que o resultado daquele set foi o que foi. E muito interessante notar que nem sempre o jogador que jogou melhor foi o jogador que ganhou aquele set. O que fez diferença, o que sempre fará diferença realmente são os números do jogo. E em última análise, eu espero que vocês percebam que quem ganha jogo, no final das contas, sempre será quem erra menos. Então, vamos aí a trabalhar na análise de um jogo e tirar nossas conclusões. O jogo que a gente vai analisar é um jogo de um ATP 250. Esse jogo foi realizado no dia 11 de novembro, na cidade de Sofia, na Bulgária, capital da Bulgária. Jogadores John Millman, inglês, e o Gilles Simon, francês. Vitória do Millman por 7-5, 6-7, 6-2. Jogo bem duro, portanto, com 3 horas e 15 de duração. E o placar do jogo já diz que será um jogo bem interessante de ser analisado, né? Por que será que os dois primeiros sets foram tão parelhos e um terceiro set relativamente fácil, com vitória do Millman por 6-2. Vamos adiante e vamos ver a história dos números desse jogo. Entrando já na parte de análise, na parte 1, que se trata de estatísticas de saque dos dois, né, ao longo do jogo. Na primeira linha você vê ali o serve rating. Isso é um índice, uma espécie de um ranking de como o jogador está posicionado perante todos os outros jogadores do ranking da ATP. À esquerda nós temos o Millman, à direita o Gilles Simon. Então o Millman, já pelo número, já vê que é um sacador muito melhor nesse momento. Ele tem um rating 278, enquanto que o Simon tem um rating 219. Na segunda linha a gente vê a quantidade de aces que um fez. E aí já vem o primeiro detalhe interessante dos números desse jogo. Aqui do lado direito você vê o Simon com 5 aces ao longo do jogo e o Millman com somente um ace, com 3 aces ao longo do jogo. Apesar do Simon ter feito 2 aces a mais do que o Millman, o Simon, na linha de baixo, onde está dupla falta, o Simon fez 12 dupla faltas contra somente uma do Millman. Então, quer dizer, não adianta nada você fazer 2 aces a mais do que um jogador ao longo do jogo, se você vai cometer 12 dupla faltas e o adversário vai cometer somente uma. Na próxima linha, a porcentagem de primeiro saque na quadra, 68% de primeiros saques colocados e somente 53% dos primeiros saques para o Gilles Simon. E aí embaixo tem um número de 99 primeiros saques
o Millman colocou 67 saques. O Simon, de 118 primeiros saques, colocou 62 saques. Então, é aí que começa a se construir a diferença de números do jogo, que no final das contas deu, como vocês viram no slide 2, a vitória para o Millman. Próxima linha fala de pontos ganhos quando o primeiro saque entrou. 68% para o Simon à direita, 61% para o Millman à esquerda. Boa parte desse número aí do Simon, que é maior, certamente aconteceu entre os primeiros e os segundos set, porque no terceiro ele tomou 6-2, né? Então a performance caiu bastante. Pontos ganhos com o segundo saque na próxima linha, bem grande a diferença, 66% para o Millman e somente 43% para o Simon. Esse número certamente está relacionado ali com aquele monte de dupla falta que o Simon fez, né? São 12. Então tem muitos pontos aí nesse quesito que ele nem teve chance de jogar, justamente por ter feito esse monte de dupla falta aí de cima. Na próxima linha a gente vê breaks point salvos, 40% para o Millman e 63% para o Simon. Apesar nesse quesito aí a porcentagem do Simon ser mais alta, essa é uma vantagem mentirosa, porque 63% para 40% quer dizer que o Simon esteve muito mais vezes em situação de ser quebrado do que o Millman esteve, né? Então esse número é maior, mas na verdade ele não é uma vantagem, né? Isso expõe somente que o Simon esteve muito mais vezes em posição de ser quebrado do que as vezes em que o Millman esteve. Games jogados quando estava sacando é igual, cada um jogou 16 games enquanto estava sacando, esse número é igual para os dois. Bom, seguindo com a nossa análise aqui, já entrando na parte de estatísticas de devolução de saque, Return Stats. O primeiro item que me chama a atenção na primeira linha aqui é o Return Rating, igual aquele do saque que a gente analisou mais cedo. Seria a posição de cada um desses dois jogadores em relação a todos os outros jogadores da ATP. O Millman tem um rating 164, o Simon tem um rating 151, mas esse número me chama atenção, porque o Simon é um cara muito sólido, um jogador muito sólido, muito consistente e conhecido por ter boas devoluções de saque. Então ele deve estar num momento aí de retomada, volta de contusão, alguma coisa desse tipo, mas se olhar daqui um tempinho, se ele continuar jogando, certamente esse rating dele vai estar melhor do que isso. Na segunda linha, a quantidade de vezes que cada um deles conseguiu ganhar o ponto quando acertou a devolução do primeiro saque. 39% para o Simon, 32% para o Millman. Um número normal, porque, como eu falei há pouco, o Simon é um cara sólido no fundo da quadra, então ele tem o costume de que quando ele consegue devolver o primeiro saque, ele tende a permanecer no ponto e não dar o ponto de graça. Então esse é um número bastante normal, assim, quando o Gilles Simon está jogando. Na próxima linha, o mesmo item, né? Pontos ganhos quando
devolve o primeiro saque. Desculpe, pontos ganhos quando devolve o segundo saque. Esse número absolutamente favorável aqui para o Millman, 57%, 32 de 56 vezes que ele conseguiu devolver o segundo saque, ele ganhou 32 pontos, enquanto que 34% para o Simon, de 32 vezes que ele devolveu o segundo saque do Millman, ele somente ganhou um ponto em 11 ocasiões. Então essa é uma diferença bem grande, né? Esse número certamente fez muita diferença para o resultado final do jogo. Na próxima linha, break points convertidos, quer dizer, quando você tem a chance de quebrar o saque do adversário e converte isso em uma quebra real. Apesar do número ser menor, o Millman teve só 38% e o Simon 60%, só que no final das contas, em 16 chances, o Millman quebrou 6 vezes o saque do Simon. Aí nós estamos falando de 6 games ganhos quando o Simon sacava. O Simon tem uma porcentagem maior, só que o número é bem menor aqui. Ele teve 5 chances e somente quebrou o saque em 3 chances. Então, apesar do número da porcentagem ser maior, se você esmiuçar o número, ainda assim o Millman está com 3 games de vantagem aí, digamos assim, nesse quesito de breakpoint convertido. Pontos jogados devolvendo o saque. Número de games jogados quando se devolvia saque. Número igual para os dois, 16 a 16. E aí nos finalmente, daqui embaixo, né, na estatística de pontos do jogo, pontos ganhos quando sacava, 63% para o Millman, 56% para o Simon. Pontos ganhos quando devolvia saque, de novo o Millman superior, 44 a 37% para o Simon. E se você olhar embaixo os números aqui, o Millman jogou 118 pontos quando devolvia e ganhou 52, enquanto que o Simon jogou 99 pontos quando devolvia e ganhou somente 37. E aí realmente, finalmente do jogo, né? Total de pontos ganhos, 53% para o Millman, a 47% para o Simon. 217 pontos jogados ao todo, 114 pontos ganhos para o Millman e 103 pontos ganhos para o Simon. Se você olha para todos os quesitos onde errar menos é importante, o Millman no jogo de hoje foi melhor e é exatamente por isso que ganhou o jogo. Bom, e se você se preocupa com os números do jogo, tem algumas providências que você pode tomar com relação ao seu próprio jogo, né? E a primeira delas é jogar mais com o primeiro saque. Jogadores que jogam com porcentagem de primeiros saques mais altas tendem a ter mais sucesso, seja lá qual for a velocidade desse saque. É claro que alguns têm capacidade de sacar mais forte, outros ainda estão em fase de formação, mas o importante é sempre ter e manter uma porcentagem alta de primeiro saque na quadra. Coloca a devolução de saque na quadra, não tente fazer grandes coisas com a devolução, né? Tenta bloquear essa bola e fazer jogar.
E principalmente, se você conseguiu colocar a devolução de saque na quadra, seja ainda mais inteligente, ainda mais esperto e não saia do ponto, né? Fique no ponto, faça o adversário jogar. Se você conseguiu colocar o saque, a devolução de saque na quadra, você logo de cara conseguiu anular a principal vantagem que o seu adversário tinha, né? Então não faz nenhum sentido na sequência do ponto você dar esse ponto de graça, né? Coloque o saque na quadra, coloque a devolução de saque na quadra e na sequência fique no ponto, não dê o ponto de graça. Estabeleça boas margens de segurança, jogue a bola suficientemente alta por cima da fita da rede, 1 metro acima da fita da rede, para que ela passe com segurança pela rede, né? Mantenha a tua bola longe das linhas, sem deixar de construir boas jogadas, enfim, estabeleça boas margens de segurança para o seu jogo. De novo, não dê pontos de graça. Se você for conhecido por ser um jogador raçudo, que corre, que se movimenta e que não dá pontos de graça, você vai ser competitivo em qualquer lugar, em qualquer esfera do tênis que você jogar. Fortaleça na sua cabeça a ideia de que ser regular é ser competitivo. O jogador que não dá ponto de graça se torna um jogador regular e, por consequência natural, passa a ser um bom competidor e passa a ser um jogador respeitado e competitivo. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado mais essa aula e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um grande abraço a todos.